proletários para explorar as classes sociais mais baixas. Sim ou não sim? Lógico que é sim. É essa vertente que, ao longo de tantos tempos, tem sido apregoada, e eu falo apregoada no sentido literal da palavra, que ele gosta de pregação mesmo. Tem sido essa vertente que tem sido pregada nas escolas, de que o capitalismo é o responsável pelas mazelas do mundo, e que a pobreza, a miséria é culpa do grande capital, pá, pá, pá. E aí o aluno sai da aula convencido que de fato o capitalismo é aquela coisa ruim, é responsável por aquela bagunça todo mundo inteiro. É isso. E hoje eu tenho um desafio de tentar trazer para vocês o outro lado da moeda. De dizer que o capitalismo não é esse bicho de 7 cabeças que anda pintando por aí, e que essa vertente ela tem também os seus lados positivos, que é os que eu vou estar abordando hoje. Bom, no entanto, antes de nós falarmos de capitalismo em favor dos pobres, nós temos que aqui separar duas coisas. Primeiro, o que é pobreza, e depois, o que é capitalismo. Depois que vocês entenderam o que é pobreza e depois o que é capitalismo, a gente começa a falar de capitalismo em favor dos pobres. Vamos lá. Pobreza. Bom, a princípio a imagem ela já dá um toque do que é pobreza. Todo mundo aqui, na cabeça, sabe o que é pobreza. Não sabe, digamos, conceituar naquela questão mais conceitual e tal, mas de prima assim, todo mundo sabe o que é pobreza. Passa aí. E uma definição clássica: a pobreza é uma situação socioeconômica caracterizada por uma carência de bens. Pega isso aí. Ela é uma condição, uma situação socioeconômica caracterizada por uma carência de bens básicos necessários para a sobrevivência. Neste ponto aqui é interessante que nós abramos aqui um parêntese para situar a seguinte coisa. Os bens básicos necessários para a sobrevivência são subjetivos. A necessidade, ela é subjetiva. É subjetiva a dois grupos. É subjetiva ao indivíduo. E 2, é subjetivo ao grupo social onde esse indivíduo está localizado. Por exemplo, os bens básicos necessários para a sobrevivência que Islã Santiago precisa é Os bens básicos necessários para a sobrevivência que o Lucas precisa são outros, e assim por diante. Os bens básicos necessários para a sobrevivência que o povo no Brasil precisa é Os bens básicos necessários para a sobrevivência que o povo nos Estados Unidos precisa são outros. Os bens básicos necessários para a sobrevivência que o povo na Etiópia precisa são outros. Por exemplo, no Brasil, quais são os bens básicos que nós aqui precisamos? De modo bem popular: transporte público de qualidade, escola de qualidade, segurança, uma saúde que funcione, uma HGE que funcione e tal, naquele assunto que existe lá. São coisas básicas. Mas quando tu vai lá para os Estados Unidos, você vai reclamar lá, você vai pedir bens básicos, transporte público, isso é piada, porque lá o povo anda de carro. O povo lá não precisa estar pegando busão. O povo lá anda de carro. Quando você vai para a Etiópia, os bens básicos que eles precisam lá é, no mínimo, uma garantia que ele hoje vai comer 2 vezes e que amanhã vai ter o que comer. E, se possível, uma casa para morar. Esses são os bens básicos que o povo na Etiópia precisa. Uma refeição, no mínimo, 2 vezes ao dia, que hoje comer uma vez no dia lá para eles é milagre. E, se possível, uma garantia que amanhã eles vão comer. Então, esses bens básicos, eles são subjetivos. E, por ser subjetivos, são mutáveis. De modo que o conceito de pobreza, ele muda de acordo com o lugar e com o tempo que você está inserido. Por exemplo, hoje um brasileiro que recebe um salário mínimo é pobre, sim ou não? Lógico que é pobre. Sim. Lógico que é pobre. Mas esse brasileiro que recebe um salário mínimo, que mora numa casa alugada, que pega um busão aqui, topado de manhã e vai para o trabalho, esse brasileiro que compra na Riachuelo, compra na C&A, se esse mesmo brasileiro viver
no século XVIII, na mesma situação que ele vive hoje, tenha certeza que ele seria o cara mais rico daquela época. Olha, hoje ele é pobre, mas se ele vivesse naquela época, ele seria o cara mais rico que existia. Enquanto que os reis ricos, bastardos que tinham, abastardos que tinham naquela época, se eles vivessem hoje no Brasil, na mesma situação que eles viviam antigamente, seriam pobres. Vejam bem, por exemplo, o brasileiro que tem um salário mínimo no bolso, por mês, ele é pobre, mas se ele quiser mandar uma mensagem para um cara que está do outro lado do mundo, vai no Facebook, pum, manda, chega lá em segundos. Enquanto que o rei rico da época, para que ele conseguisse se comunicar com o cara que estivesse do outro lado do mundo, tinha que escrever uma carta, que na época tinha que ser como é que chama? Aquela penazinha, aquela tinta. E os papiros, né? Pronto, os papiros. E enviar para o seu mensageiro levar para o outro lado do mundo, que não tinha nem garantia que esse cara chegar lá vivo. Então, para se comunicar é difícil. Para se transportar era navio ou cavalo. Hoje tu pega busão. É ruim, mas tu chega em Maceió, tu chega no centro em negócio de 20 minutos. Se não tiver trânsito, claro. Faixa azul. Tem a faixa azul, né? Agora. E naquela época, para um rei rico daquela época, um milionário daquela época, para chegar no centro, ia demorar bem umas 4, 5 horas de cavalo ou a pé. Então, esse cara que não tinha acesso à saúde pública, tipo, hoje se o brasileiro, o alagoano, adoecer, vai pagar GE. É ruim? É, mas está lá. Mas se o rei, o rico, adoecesse antigamente, ia pro caixão, porque o povo morria por doença boba. Uma gripe matava antigamente. Hoje não, hoje toma aspirina e tá bom. Entendeu? Então assim, esses conceitos, esses medidores de pobreza, eles são mutáveis. Então, de acordo com o lugar que tu vive, pobreza nos Estados Unidos é um padrão. No Brasil é outro padrão. Na Etiópia, outro padrão. Na China, outro padrão. Uma classe média no Brasil, por exemplo, que recebe o quê? Chuta aí, um delegado. Um delegado ganha quanto? 14 mil conto. Delegado da PF, 14 mil reais. Para nós aqui é muito dinheiro? É. 14 mil conto é muito dinheiro. Mas esse cara que ganha 14 mil reais, se ele for para os Estados Unidos da América, que lá convertendo vai dar o quê? Vai dar uns 4 mil, 5 mil dólares. Hoje o dólar vale 3 reais. Esse cara vai ser pobre nos Estados Unidos. Olha, o cara de 14 mil reais ganha 14 mil reais. E nos Estados Unidos, detalhe, o dinheiro dele vai valer muito mais, porque ele vai pagar muito menos impostos e vai ter acesso a bens muito mais baratos. Por exemplo,